Estamos ao vivo! O tema da aula de hoje é estudo social e perícia social. O que eles têm em comum e o que os diferencia. O tema da aula de hoje, gente, é estudo social e perícia social. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram. Nos stories, aliás, vocês que não me seguem nos stories, começa a acompanhar, porque todos os dias eu estou lá, sempre também compartilhando informações importantíssimas, tá? Então, eu fiz uma enquete, perguntei se a gente falaria sobre estudo social, sobre perícia social, sobre os dois juntos. E, claro, os dois juntos ganharam. Vamos começar aqui, então, com a nossa aula sobre estudo social e perícia social. O estudo social, gente... o pessoal faz muita confusão. Essa semana até me perguntaram, estudo social é a mesma coisa que relatório? Tem diferença? É igual perícia, não é? Como que faz? Então hoje eu vou trazer para vocês alguns conceitos importantíssimos. Aliás, eu vou trazer três conceitos, três definições diferentes de estudo social. Eu sempre trago uma só da professora Eunice Fávero, que é a nossa clássica, eu não vou deixar de falar dela, né? Lógico. Então, eu vou trazer três conceitos. Outros dois conceitos eu não tinha trazido aqui para vocês ainda, viu? Eu nunca tinha falado sobre esses outros dois conceitos. Então, eu vou trazer, além do da professora Eunice Fávero. Então, o que é o estudo social? Vamos começar de uma forma bem simples. Vocês que estão aqui a primeira vez, gente, eu costumo trazer uma linguagem bem simples, uma linguagem bem acessível para facilitar o entendimento de vocês, tá? Então, às vezes vocês vão ver eu usando linguagem assim muito simples, muito cotidiana, é normal, é assim que eu gosto de dar aula para facilitar o entendimento, tá bom? Vamos começar então com a definição da professora Eunice Fávero, né? Sempre é a que eu mais trago aqui para vocês. Ela diz que o estudo social, ele é um processo metodológico, ele é um processo específico do serviço social. E ele tem por finalidade o quê? Conhecer com profundidade, de forma crítica, uma determinada situação ou expressão da questão social, que é o objeto de intervenção nosso, assistentes sociais e futuramente vocês, meus queridos alunos e alunas, estudantes de serviço social, que eu sei que tem bastante gente aqui também. Esse estudo social, ele é um processo metodológico. Você vai fazer um processo de conhecimento, especialmente nos aspectos socioeconômicos, culturais. Eu vou falar sobre vários aspectos importantíssimos que não pode faltar num estudo social, tá? Então, o que a Eunice Fávero traz? Que é um processo específico do serviço social, é um processo metodológico de conhecimento, tá? Aí, esse conceito eu nunca trouxe aqui para vocês, da professora Mioto, Regina Célia Mioto. O que ela fala que é o estudo social? Para Mioto, o estudo social é um instrumento utilizado para conhecer e analisar a situação vivida por determinados sujeitos, usuários, determinadas famílias ou grupos sociais. Então, o que ela traz? Que o estudo social, ele é um instrumento que você vai utilizar para conhecer e analisar a situação vivida por aquela família, sobre o qual nós fomos chamados a opinar. Ela ainda traz uma importante definição, que é na investigação social que se verifica a complexidade e as limitações das relações sociais. Olha isso, professora Mioto falando sobre investigação. Que isso, Regiane, a gente não faz investigação. Olha só. Gente, a dimensão investigativa, ela compõe, sim, o estudo social. A dimensão investigativa, ela faz parte do nosso fazer profissional. Mas, presta atenção aqui, este termo, investigação, que nós utilizamos, a dimensão investigativa que a gente utiliza no serviço social, não é uma investigação criminal para você apontar o erro, para você condenar. Não é esse tipo de investigação. A dimensão investigativa do serviço social, ela tem um sentido de pesquisa, é um sentido de conhecimento da realidade. Então, aquele profissional que vai fazer uma investigação a partir da dimensão investigativa, ele é um pesquisador
pesquisador, ele está em busca de conhecimento. Então, essa dimensão investigativa, isso que a Mioto trouxe aqui, que é na investigação social que a gente vai identificar a complexidade e as limitações das relações familiares, porque isso se faz presente. Tanto complexidade de situações, de casos, de problemáticas, de limitações, isso se faz presente nas relações sociais. E nós vamos identificar tudo isso a partir da investigação, da dimensão investigativa do estudo, que faz parte do estudo social. No entanto, deixe-me deixar claro mais uma vez, não é uma investigação criminal. Você não vai lá apontar erro, condenar o sujeito, ver o que está errado para você culpabilizar aquela família. Não é isso. Você vai utilizar a investigação como pesquisa, tá? No sentido de pesquisar, no sentido de conhecer uma realidade, sempre na perspectiva da viabilização de direitos. Tudo bem até aqui, gente? Deu para compreender essa dimensão investigativa como uma dimensão de pesquisa e não de investigação criminal? É nessa perspectiva que a gente vai avaliar e conhecer a situação daquela família na qual nós estamos atuando. Tudo bem até aqui? É nesse sentido, gente, da dimensão investigativa de pesquisador, no sentido de pesquisar, que o profissional, nós, enquanto assistentes sociais, nós vamos conhecer determinada realidade. Nós vamos conhecer e analisar, como diz Mioto, conhecer e analisar muitas situações, no sentido de pesquisar e conhecer. E aí, como que nós vamos fazer este conhecimento? Depois eu vou trazer outro conceito de estudo social também por outra professora, tá? Já. Vou continuar aqui por enquanto na Mioto. Olha só, é por meio deste conhecimento que nós vamos apreender a realidade. É por meio dessa investigação, dessa pesquisa que nós vamos conhecer a realidade. E como nós fazemos isso, gente? Por meio do que nós fazemos o conhecimento da realidade? Primeiro de tudo, por meio de planejamento. Sem planejamento não há como se desenvolver uma ação profissional. Então, por meio do planejamento, a gente vai utilizar os nossos instrumentos técnicos disponíveis para que a gente possa conhecer a realidade. Depois eu vou falar um pouquinho sobre eles. E nós vamos conhecer, a partir de um planejamento, de toda uma preparação, da utilização, da escolha e utilização dos instrumentos técnicos. E aí, o que nós vamos observar? O que a gente observa durante um estudo social? Já anota, porque isso aqui é importante, gente. Olha só. Durante o estudo social, para você conhecer uma realidade, você vai observar vários fatores. Muita gente fica preocupado na hora de escrever um relatório, na hora de fazer um laudo, um parecer, vem sempre desesperado. Eu preciso de um laudo de tal assunto, eu preciso de um relatório de tal assunto. Você pode me ajudar num relatório do assunto tal? As pessoas acham que cada assunto que ela precisa desenvolver um relatório, elas ficam assim apavoradas. Por quê? Eu tô falando de experiências que chegam para mim, tá? Então as pessoas falam, eu não consigo fazer, eu não sei fazer, dá para me ajudar, como que eu faço? Gente, quando vocês compreenderem que para você escrever um bom relatório, um bom laudo, um bom parecer de qualquer assunto que seja, você compreendendo isso que eu vou falar para você agora, a partir deste conhecimento aqui, a partir desse envolvimento com essas informações que eu vou trazer para você, você vai escrever um documento com muito mais facilidade de qualquer assunto. Você não precisa ficar, por exemplo, atrás de modelo de um assunto, modelo do outro, modelo do outro. Se você pega um modelo de um, você vai fazer ali, ok, vai dar uma olhadinha, copia, cola, faz ali e tal. Mas é um determinado assunto. Aí você precisa de um outro assunto, você vai correr atrás de novo. Então, quando você compreender a importância do estudo social e o que compõe o estudo social, na hora do seu planejamento, na hora da sua dimensão investigativa, na hora da sua pesquisa, vai sair tanta coisa para escrever que você vai ficar desesperado para começar a escrever logo de tanta coisa que tem para escrever. Então, vocês precisam compreender isso daqui, ó. O que nós vamos analisar durante um estudo social, por exemplo? Condições socioeconômicas.
Nós vamos analisar as condições socioeconômicas de uma família. Os meios de sobrevivência. Vocês vão analisar os vínculos familiares, condições de habitabilidade, vínculos comunitários, qual é a composição desta família, quais são os direitos que estão sendo violados ali. Entende que quando você identifica todas essas coisas, quando você começa a estudar todas essas coisas relacionadas àquela família, você tem 1001 coisa para escrever, vai ter que tomar cuidado para não escrever tanto. E olha só, e o que a gente avalia, por exemplo, numa composição familiar? Eu dei alguns itens que a gente avalia durante o estudo social e eu vou falar sobre alguns deles para facilitar aqui, tá? Então, olha só, o que a gente avalia, por exemplo, numa composição familiar? Para você entender uma composição familiar, quem faz parte daquele grupo familiar, primeiro você tem que entender em qual política você está inserido. De onde veio essa demanda para você fazer uma análise de uma composição familiar? Por que eu estou explicando isso? Por que eu estou falando que depende da política que você está inserido? Porque, por exemplo, para BPC, para o benefício de prestação continuada, nós que vamos fazer perícias para benefício de prestação continuada, nós sabemos que para o BPC existe um conceito de família. Está lá na LOAS, no artigo 20, tem lá o conceito de família para BPC. Quem é o grupo familiar daquele requerente de BPC? Tem um conceito de família, concorda? Mas, por exemplo, se você está na política da educação, lá tem outro conceito de família daquela criança, daquele adolescente. A mesma coisa para benefícios previdenciários. Existe outro conceito de família. Para você que está no Bolsa Família, você sabe que existe um conceito de família específico para esta política, para este fim. Então, para a gente começar a identificar a composição familiar, eu preciso saber qual é o fim desse estudo. Não é o fim dele, não, tá? Qual é a finalidade desse estudo? Para que eu estou fazendo esse estudo? É para fins de BPC? Então, eu preciso compreender a composição familiar a partir do que a LOAS traz para fins de BPC de uma composição familiar. Outra coisa, se é para fins de Bolsa Família, você tem que compreender qual é o grupo familiar para fins de Bolsa Família. Nós precisamos compreender o quê? Que não existe um único formato de família para todas as políticas. Não existe. Existem vários formatos de família, vários grupos de família. Então, você precisa saber qual é a finalidade do seu estudo para saber qual é a composição em que você vai se apoiar. Vai depender de qual política é aquela demanda para você poder saber em qual grupo familiar você vai se apoiar para debruçar o seu estudo. Existem vários conceitos de família. Se vocês quiserem, eu posso depois preparar uma aula só sobre conceitos de família, porque também tem vários arranjos familiares, várias formas de ver a família, vários núcleos familiares. Não só para as políticas, como para várias outras situações. Identificou da família? Gente, tudo bem até aqui? Para a gente identificar qual é a composição da família para determinados grupos? Aí depende, gente, de onde você vai trabalhar. Depende de qual política você vai estar. Aí você vai procurar a composição da família para aquele fim, tá? Cada lugar é de um jeito. Outro dia me perguntaram também, professora, eu tenho que decorar todas as leis, eu tenho que decorar tudo isso, eu tenho que saber tudo isso. Olha só, decorar é humanamente impossível. Nós não vamos decorar. Mas a gente precisa minimamente saber onde está. Outra coisa, além da composição familiar, o que tem? Condições socioeconômicas. Como que eu vou fazer um estudo de condições socioeconômicas, por exemplo? A gente precisa saber a renda per capita do grupo familiar, mas antes disso eu preciso saber o grupo familiar, tá? A renda per capita. A gente precisa saber a profissão e a ocupação dessas pessoas. Por que eu estou falando profissão e ocupação? Nem sempre a pessoa atua na profissão dela. Às vezes ela está em uma outra ocupação. Vamos explicar isso melhor. Profissão é aquilo que eu fui formada para fazer. A minha profissão é assistente social, tá? Mas no momento, por exemplo, vamos supor que eu estou em uma outra ocupação. Eu estou como professora. Então eu tenho uma formação, eu tenho uma profissão, mas a minha ocupação está sendo outra no momento. Então, a gente precisa compreender isso porque isso impacta também na vida das pessoas, né? Exemplo, eu sou assistente social de formação, de profissão, estou numa ocupação de professora.
E nem sempre isso vai estar alinhado também. Pode ser que seja completamente diferente. Como eu peguei outro dia, eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: olha, eu sou formada em engenharia, a minha profissão é engenheira, mas no momento não deu certo como engenheira, não consegui, não estava dando certo. E a minha ocupação no momento, o que eu estou fazendo no momento, é como gestora de uma instituição. Então, vocês percebem a diferença? Ela tem uma formação, ela tem uma profissão, mas ela está numa ocupação completamente diferente. É importante a gente saber essa diferença também na hora de você fazer seus documentos, tá? Uma pausa nessa aula, porque eu quero saber, você está gostando desse conteúdo? Essas informações estão sendo importantes para você? Então deixa eu te contar, esta aula na íntegra está disponível na minha comunidade do YouTube. Eu quero convidar você para ser um assinante desta comunidade, ter acesso a esta aula completa e muito mais. Toda semana tem aula exclusiva somente para assinantes. É só você clicar aqui no link principal na descrição, fazer a sua inscrição e assistir às aulas na íntegra. Eu espero você!